Olá, eu sou o Blitai e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos vídeos de reinos de Tormenta 20, falando sobre Namalká, o reino indomado, né? É muito legal esse reino aqui, sei que tem bastante gente que é fã, aí, o famoso reino baseado ali nos gaúchos e tudo mais. É um reino que eu gosto bastante, apesar de não ter tanto interesse no tema, assim. É um reino que eu gosto, mas hoje eu vou te contar tudo sobre ele, a gente vai ver a história dele nessa playlist legal que a gente tá formando sobre a lore de Tormenta 20. Então, dá uma olhada aqui na descrição, é o primeiro link, você não vai se arrepender, já deixa o like, se inscreva no canal e vem comigo que eu vou te contar tudo sobre esse lugar maravilhoso. Galera, Namalká são planícies e mais planícies, em que moravam já seres antigos como os centauros e que tem uma forte presença do deus menor Ipon, o deus divino, o famoso divino corcel, né, que veio aí no guia de deuses menores que foi lançado. Inclusive, comenta aí se você tem interesse que eu faça vídeo sobre esses deuses menores, como o próprio Ipon. Seria um prazer a gente falar sobre todos os deuses menores aqui, já pensou? Hoje em Namalká, aí a gente vai falar a história, né, começando ali por tudo. Basicamente é o seguinte, né, eu falei pra vocês já nos vídeos anteriores que nós tivemos ali a Caravana dos Exilados, aquele grupo de pessoas que veio lá de Arton Sul e começou a explorar essa parte toda de Arton depois que chegaram em Derion e fundaram Valkyria. Muito bem, dito isso, vocês precisam lembrar que teve grupos que foram para os mais diversos caminhos, né? Caravanas que se dividiram nos mais diversos caminhos, explorando o mundo de Arton e dando origem àqueles que seriam os reinos futuros. O pessoal de Namalká tem uma história bem interessante relacionada a isso. Eles faziam parte de uma caravana que sofreu muito. Eles seguiram ali pela parte norte, meio oeste, né? Meio nordeste de Arton, depois de Derion. E eles acabaram, eram muito sofridos, eles acabaram não tendo mais acesso a magias divinas, por exemplo, quando eles chegaram lá perto de onde foi fundada Salistik. Uma parte dessa caravana, inclusive, ficou em Salistik muito decepcionada com os deuses e fundou aí aquela cidade, aquele reino que viria a ser Salistik no futuro, que não acredita nos deuses porque lá a magia divina não funciona. Só que uma parte preferiu seguir uma trilha de nômades, que ia ali, voltava, né, um pouco, dava meio que uma volta e voltava pelo caminho contrário, pelo noroeste. E lá eles acabaram encontrando então as planícies de Namalká. Dizem que eles, assim, cruzando e explorando essa trilha de nômades, acabaram dando de cara com o próprio Ipon, o deus menor aí dos cavalos, lá nas planícies, e muitos ficaram devotos dele imediatamente. Dizem que ver o Ipon cavalgando é algo impressionante. E logo eles começaram a assentar. Eles perceberam que ali era uma terra de nômades em que muitas pessoas passavam, né? Nós temos ali os centauros, como eu disse, nós temos também as amazonas, vários povos que transitam por Namalká, e o pessoal daquela caravana acabou fundando entrepostos, para aquelas pessoas poderem trocar mercadorias, descansarem, reabastecerem e continuarem viagem. Então, Namalká nasceu a partir daí, efetivamente. Mas se você pensa que tudo são flores, tá muito enganado. Em 1412, Namalká sofreu o início ali da Guerra Artoniana. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, a Guerra Artoniana ela foi um evento canônico dentro de Tormenta 20, mas é um evento que nós estamos também vivenciando e jogando aqui no canal todas as quartas-feiras a partir das 8 da noite. Então, se você ainda não está assistindo, acompanhando aí a nossa campanha, assista, que vai ser muito legal. A gente vai passar por Namalká muito em breve, tá bom? Então, recomendo demais a playlist, tá na descrição. Muito bem, em relacionado à Guerra Artoniana, o que é importante saber é o seguinte: eles sofreram uma invasão turista e o rei acabou morto nessa invasão, o rei de Namalká. Depois disso, quem sucedeu ele foi a sua filha, chamada ali de Rainha Zalia Siloheron. Nossa, esses nomes são muito difíceis, provavelmente eu errei a pronúncia, mas ela era filha do antigo rei e ela foi eleita por aclamação entre os chefes de tropéis ali do reino e passou então a governar no lugar dele. Basicamente essa é a história recente que nós temos aí sobre Namalká. De forma geral, ele continua sendo uma grande planície em que você tem uma tradição com relação a cavalos. Você, o namalquês que fala, é um namalquiano, o nome correto. Você, quando nasce ali em Namalká, você é um namalquiano, criancinha, você já ganha ali um filhote, né? Você ganha um cavalo, um potro. E você cresce junto com ele, sendo que esse potro é a sua maior responsabilidade, é praticamente o seu melhor amigo e aquilo pelo qual você tem que cuidar. Dizem que um namalquiano que não consegue montar não serve para ser um namalquiano. Então tem essa relação muito forte entre humano e animal. Dito isso, eu acho que não é surpresa para ninguém dizer que Ipon, ali o deus menor dos cavalos, é a principal divindade de Namalká.
esse é um dos poucos reinos em Tormenta que tem a sua maior parte da devoção feita a um deus menor. Isso é bem interessante. A gente vê bastante sobre Namalcá na literatura de Tormenta 20, lá no livro da trilogia Tormenta, tá? Principalmente ali o segundo e o terceiro livros, que já tem vídeo aqui no canal. Além disso, o sistema de governo deles é uma monarquia. Nós temos ali, como eu disse, então, a Rainha Zalia, que já há vários anos, desde a morte do seu pai, governa a cidade, e ela retomou um costume muito legal que existia em Namalcá, que é o costume da corte errante. Então, basicamente, a capital do reino de Namalcá é sempre onde ela está. Ela vive peregrinando com o seu cavalo e a sua corte montada por toda Namalcá, e onde eles enfincam ali a bandeira de acampamento, naquele momento aquela é a capital do rei. Interessante, né? Um negócio meio curioso ali, bem diferente do normal. Outro lugar extremamente importante na Namalcá é a grande cidade de Ipontar, também conhecida como Baía de Ipon, né? Diz que lá, nas suas origens, era apenas um rancho, e uma determinada noite, Ipon, o deus menor aí dos cavalos, escolheu aquele rancho para descansar, e ele passou uma noite ali, ocupando aquele rancho. No dia seguinte, dizem que uma boa fortuna veio para aquele rancho, transformando, né, numa cidade muito próspera, e que até hoje se mantém. Ali, todos que abrem um negócio ali, que fazem alguma coisa ali, parece que dá certo. Além disso, os peregrinos têm o costume, né, os tropeiros, o costume de, pelo menos durante a sua peregrinação, passar uma noite em Ipontar, assim como Ipon fez nas lendas, né, lá atrás. Dizem os rumores que Ipon já foi montado por Orion Drake, um dos maiores heróis aí do cenário. A gente vê mais sobre isso no livro da trilogia Tormenta, como eu comentei agora há pouco. E Ipontar se tornou então aí uma das principais cidades desse reino. Outra grande cidade que vale a pena mencionar dentro de Namalcá é Pautar, cidade que já foi um dia a capital, antes da Rainha Zélia retomar aquele costume lá da corte errante, né, de sair por aí com os tropeiros. Pautar era a capital oficial. Hoje é uma cidade que está um pouco abandonada, apesar de ser muito grande, ter muitos prédios, mas prédios baixos ali relacionados a estruturas públicas. Hoje a cidade está um pouco mais vazia porque parte da população se juntou a essa corte errante e vive por aí por Namalcá peregrinando o lugar. Então Pautar tem um déficit de população, então ficaram só ali pessoas muito jovens ou pessoas muito velhas. Ainda assim, a cidade continua sendo uma das maiores do reino e que tem várias coisas importantes, como por exemplo o mausoléu de Ipon, um lugar, tipo um cemitério de cavalos, no qual os maiores e melhores cavalos do reino são enterrados. E é isso, uma terra então completa aí de centauros, completa de Amazonas, contendo o seu próprio deus menor. E também vem aí uma distinção que a gente vai falar muito em breve aqui no canal, que é o ginete de Namalcá, com grandes habilidades para você lutar montado no seu melhor amigo cavalo. Pra gente encerrar, vamos dar uma olhada no quadrinho de estatísticas do reino de Namalcá e comentar um pouco mais sobre ele. Se a gente descer aqui, nós temos algumas informações bem interessantes, né? A primeira coisa, que o nome oficial do reino é Veneráveis Hostes de Namalcá. Olha só que interessante. O lema é livre como vento, forte como o chão. E nós temos ali o brasão verde com um cavalo passante de prata coroado com ouro, muito bonito, né? Inclusive o emblema aí de Namalcá eu gosto bastante. O gentílico, que é como você chama as pessoas daquele reino, é Namalquiano, como eu falei lá no começo do vídeo. A capital é a corte errante, então a gente não tem ali um lugar fixo mais para ser a capital. A forma de governo é uma monarquia eletiva, olha só. Então, apesar de ser do pai da rainha Zélia ter falecido e ela assumido, Zalia, ainda assim é eletivo. O povo precisa escolher quem vai ser o próximo monarca depois dela, nada está definido. A população é 1.450.000 pessoas, né, bem menos que Derion e um pouquinho menos ainda que Bellefield, que nós já vimos por aqui. E as principais raças são humanos e centauros, e as principais divindades, Ipon, Alihanna, Calmir e Nimb. Legal, né? Um belo reino. Comenta aí o que você acha de Namalcá, eu quero muito saber. Já pensou em morar em Namalcá? Seria um dos reinos que você escolheria? Deixa o like aí, se inscreva no canal. Se puder, clica no botão Seja Membro. Os membros ajudam demais o canal aqui a continuar existindo. E por R$3 você já vira membro, me ajuda demais, é uma maravilha. Clica ali no Seja Membro que você vai ver um vídeo explicando todos os níveis de apoio com as suas recompensas. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Muito obrigado por assistir, um abraço e tchau.